Bom dia, meus queridos. Hoje vamos dar início a mais uma aula de História do capítulo 2, Encontro dos Povos, né? Essa aula a gente vai dar só uma revisada antes, bem rápida em alguns pontos, pois a gente já estudou ela e vamos dar continuidade, ok? Nas aulas anteriores nós falamos sobre as grandes navegações e a importância dela para todo o histórico, para toda a formação, né, de povos e até mesmo da geografia que nós temos hoje dos países, né? Verificamos que os navegantes daquela época, né, os capitães, tinham medo de adentrarem no mar, pois eles achavam que lá no mar, no oceano, nos oceanos, existiam monstros, né, como esse da imagem, que afundavam os navios. Né? Na realidade, não tínhamos monstros, mas tinham peixes enormes como as baleias, né? E realmente, às vezes, podia algum navio naufragar e vieram esses relatos. E eles acreditavam que tinha um monstro e acreditavam também que no fim do mar, né, tinha um abismo enorme que os navios poderiam cair lá e não ter mais volta. Acredito que dois motivos também levaram a ter e a realizar essas grandes navegações, né, pela Europa, né? Um deles foram as especiarias, como nós estamos vendo aqui, certo? A importância das especiarias no comércio, né? Como a gente vai ver daqui a pouco falar sobre ela. Tem um vídeo também que a gente já falou já antes. E também a expansão territorial, né? A expansão territorial e o comércio. Eu acredito que foram esses dois principais motivos que levaram, certo, a eles investirem nessas grandes navegações. Os europeus eles procuravam novas rotas, né, principalmente os portugueses, para chegar até as Índias, pois esse comércio, como a gente já viu também na explicação anterior. Quem tiver esse vídeo, por favor, coloque novamente no grupo, tá? É para a gente dar uma olhada lá. Bom, eles realizavam essas viagens atrás de fazer comércio, né? Atrás dessas especiarias, como nós podemos ver aqui: canela, cravo, gengibre, noz moscada, pimenta do reino e etc e tal. Né? Esses produtos, né, que eles vendiam lá na Europa, o comércio deles era muito lucrativo, pois esses produtos exerciam um certo fascínio ao povo. Então os comerciantes se aproveitavam disso e cobravam preços altíssimos. O lucro era bastante exorbitante para quem fazia esse comércio dessas mercadorias. Rotas de navegação, certo? A gente vai ver agora aqui embaixo algumas rotas utilizadas pelos portugueses e outros povos europeus para chegar até as Índias, principalmente os portugueses. Aqui a gente vai mostrar algumas rotas, certo? Praticadas por navegantes que saíam lá de Portugal. Como nós podemos ver aqui, essas rotas, né? Essa primeira saída daqui da Europa, de Portugal, indo para o continente americano, foi feita por Cristóvão Colombo, né, que foi um dos navegadores, o primeiro a descobrir terras, né, na América, entendeu? Vimos a de Vasco da Gama em 1498, ele foi que chegou o primeiro a chegar até as Índias, né? Saiu da Europa, fez esse contorno, relatou que existia a possibilidade de ter terras, né, para cá, para esse lado aqui, e veio rodeando a parte do continente africano até chegar nas Índias. Devido aos relatos de Vasco da Gama, foi feita uma segunda viagem para as Índias, comandada por Pedro Alves Cabral, saiu daqui de Portugal, do Porto de Lisboa, como nós estamos vendo aqui, certo? Veio para o Brasil, não intencionalmente, claro, né? Porque a intenção deles era ir para as Índias, que depois até a gente vai ver isso aí, vou mandar uns links para vocês, de relatos, né, de toda a viagem, mas veio para o Brasil descobrindo novas terras aqui, certo? E depois, claro, se apossando do território para explorá-lo. Dando continuidade à nossa aula, o Tratado de Tordesilha, feito em 1499. O que é que consiste esse tratado, né? Esse tratado foi feito nessa época entre as duas maiores potências marítimas da época, que era Portugal e Espanha, né? Era os dois países da época onde tinham uma maior influência sobre domínio territorial e também de expansão marítima, né? Eles fizeram esse tratado para quê? Fizeram um acordo entre eles, né? Para dividir as terras conquistadas ao meio, a leste e oeste, como nós estamos vendo aqui, certo? Na Rosa dos Ventos. Todas as terras achadas, tanto por Portugal quanto pela Espanha, que ficasse a leste, entendeu? Dessa linha imaginária aqui traçada, certo? Pertencia a Portugal.
As que ficassem a oeste pertencia à Espanha. O interessante, né, que foi feito, né, tá aqui, o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado estabelecia uma linha imaginária de 370 léguas, ou seja, 1.770 quilômetros a oeste das ilhas do Cabo Verde. Né? Isso em relação ao Cabo Verde, eles faziam essa medição. A leste a Portugal, pertencia a Portugal, e a oeste a Espanha. Ou seja, antes, o ano foi 1494, antes dos portugueses chegarem aqui ao Brasil, né, na teoria o Brasil já estava dividido. Né, uma parte pertencente a Portugal e a outra a Espanha. Né? Na realidade, ficava ruim até para os espanhóis chegarem até aqui, devido à penetração para o interior do Brasil, né? Porque tudo se dava aqui ao redor da região litorânea, né? Que foi por onde os portugueses chegaram. Então, para os espanhóis chegarem até aqui ficava difícil. Mas, já sabendo que antes dos portugueses chegarem aqui e se apossarem, parte da terra brasileira, das terras brasileiras, pertenceu à Espanha. No século XV, né, a sociedade africana, vamos conhecer um pouco sobre isso. No século XV, os navegadores que navegavam pela costa africana, no caso os portugueses, entraram em contato com diversos povos que habitavam a região. Cada povo africano tinha um modo de vida particular, com sua própria língua e seus próprios costumes. Esses povos tinham também diferentes formas de se organizar politicamente. Alguns eram nômades, ou seja, não viviam em um local só. Né? Os nômades são aqueles povos que de tempo em tempo eles estão mudando de lugares, tá certo? Ou seja, não tinham moradia fixa e viviam se mudando de lugar. Outros se uniam em pequenas aldeias familiares sob a liderança de um rei ou rainha, de acordo com os costumes de cada povo. Além disso, havia impérios com governos centralizados que dominavam vários povos e grandes extensões de terra. Vamos conhecer aqui alguns povos africanos da época. Agora vamos conhecer os berberes e os mandingas, tá? Os berberes eram povos nômades que habitavam a região do deserto do Saara. Eles formavam caravanas e percorriam o deserto praticando o comércio, conectando as regiões ao norte e ao sul do Saara. Aqui uns exemplos como a gente está vendo aqui, certo? No deserto do Saara, suas barracas, porque eles se instalavam em determinado lugar, faziam comércio, faziam prática de comércio, né? As provisões de alimentação, e com o tempo saía daqui e ia para outro lugar, certo? Vamos lá para os mandingas. Os mandingas formavam o Império Mali, unidade política que dominou uma extensão de área ao oeste da África, que incluía vários povos. Eles construíam diversos centros religiosos, conhecidos como mesquita, como nós podemos ver aqui nessa figura ao lado, né? Os mandingas. Ao contrário, né, dos berberes, eles não eram nômades, eles fixavam suas moradias, construíram vários impérios, como nós podemos ver, várias mesquitas, eram bem religiosos. Aqui temos os iorubás, né? Os iorubás eram povos, né, naquela época, que formavam aldeias lideradas por um chefe. Esse líder submetia-se a um rei, conhecido como Oni. Os iorubás dominavam a metalurgia e produziam obras de artes e instrumentos de metais. Bom, metalurgia é isso, como ele estava falando, né? Como ele está fazendo aqui, olhando aqui através do fogo, né? Que vocês podem observar aí, através do fogo eles estão formando peças de metal, né? Formando objetos e peças de metal. Metalurgia era essa arte que poucos dominavam, e os iorubás eram um deles, dos povos africanos que faziam, né? Que tinham essa técnica, dominavam essa técnica da metalurgia. Como nós podemos ver aqui, as tradições culturais africanas, né? Vamos estudar um pouco sobre as tradições culturais africanas agora. Antes, vamos dar uma olhada sobre o que é cultura. Cultura é um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças e valores transmitido entre diferentes gerações de uma sociedade, de um povo para o outro, certo? Através das suas... vai incluir crenças, tradições, comidas, tudo. Tudo isso vai estar, certo, inserido nessa parte do que é cultura, que sempre é transmitido de pessoa para pessoa, de geração para geração de uma sociedade.
A sociedade africana praticavam a cultura, a pecuária, a caça e a pesca. Também faziam trocas de comércio de produtos e desenvolviam técnicas artesanais, cerâmicas, tecelagem e metalurgia. Ou seja, tinha uma cultura bastante diversificada, né? Contribuiu muito para o desenvolvimento, né, de outros povos, isso aí. Na África, a tradição oral era bastante valorizada. Os griots eram as pessoas responsáveis pela transmissão e dessas informações de geração em geração. Eles narravam as histórias, geralmente acompanhadas por músicas. As narrativas, contadas pelos griots, faziam parte das tradições das comunidades e representavam aspectos de sua história e costumes. Como eu disse para vocês, né? Essas tradições, hoje nós temos livros, hoje nós temos vídeos, filmagens, etc. Antigamente, como eles faziam essa transmissão de conhecimento dessa cultura? Através da conversa, através do diálogo, através, certo, de músicas cantadas por eles, onde eles narravam nisso aí, né? Quando eles se juntavam todos, narravam o que acontecia, o que eles faziam, os seus costumes e suas tradições. E isso ia perpendurando, né, passando de pai para filho e etc. O estudo histórico, né? Vamos entender, né, do que consiste esse estudo histórico e a importância dele hoje para a sociedade, tá bom? Você já parou para pensar como é possível termos tantas informações sobre grandes navegações ou de outras sociedades, como viviam e etc? É sobre tantos e outros fatos que aconteceram há centenas de anos atrás, ou até mesmo há milhares de anos atrás, que a gente vai comentar agora. Esse conhecimento só é possível por meio de estudos históricos. Mas o que é história? História é o estudo das ações dos seres humanos em frente épocas e lugares, né? Não importando isso, né? Todos os relatos existe um estudo histórico, uma investigação, onde para que eles publiquem e nós possamos estudar isso aí, entendeu? Atrás disso aí já existiu muitas pesquisas, né? Pesquisas de várias pessoas para que se comprovasse aquele fato, para depois ele realmente ser trabalhado e estudado, né? Isso aí é o estudo da história, né? Como a gente está vendo aqui, né? História é o estudo das ações dos seres humanos em diferentes épocas e lugares. As transformações e também as permanências que acontecem no processo histórico devem-se à ação do sujeito histórico. Eles são pessoas ou grupos de pessoas que com suas ações promovem transformações na sociedade em que vivem, certo? Então esses seres históricos são todos nós, né? Hoje no presente nós estamos aqui, mas futuramente nós fazemos parte desse ser histórico. Futuramente nossos filhos ou netos estudarão sobre o que nós estamos passando agora. E quem está sendo o sujeito histórico dessa história? Nós mesmos, né? Como nós estamos estudando o sujeito histórico de outras épocas. Para estudarmos fatos que acontecem no passado, utilizamos as fontes históricas. Fontes históricas é tudo aquilo que podem nos dar informações sobre o passado, como cartas, livros, diários, fotografias, selos, mapas, quadros, ferramentas, moedas, filmagens, gravações. Tudo isso são fontes históricas, né? As fontes históricas são os materiais na qual nós podemos utilizarmos como pesquisa para formar a história, para relatar a história de um povo, de um lugar, do que aconteceu, certo? Estudar história é importante? É importantíssimo. Importantíssimo mesmo, para que a gente saiba como eram as pessoas do passado, para a gente entender o nosso presente e planejar o nosso futuro, né? O estudo, ou estudar história, é importante porque o conhecimento sobre o passado nos torna mais capazes de compreender o mundo em que vivemos. Desse modo, temos condições de atuar no presente e ajudar a construir um futuro melhor para todos nós.